Tudo bem, pessoal? Legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Estamos aos poucos voltando com o nosso canal. É um prazer sempre muito grande estar aqui, compartilhar informações, ideias e opiniões com todos vocês. Me desculpe pela ausência e a gente vai devagarinho colocando várias informações. Claro que o maior público que a gente tem aqui no nosso canal é sobre o São Paulo, mas a gente vai abrir algumas exceções, falar de outras situações, como no vídeo anterior que a gente falou do técnico Abel Ferreira e todas as críticas que ele recebeu. Na minha opinião, críticas exageradas. Será que foi xenofobia? Bom, fica aí a sua possibilidade de dar a sua opinião. Isso foi no vídeo anterior, mas vamos falar do São Paulo. Quando o técnico Rogério Ceni pega um menino da base, bastante jovem, claro, lá da base de Cotia, para compor o elenco, ele é de origem um jogador que atua no meio-campo como volante e coloca para treinar na lateral direita, isso é um sinal claro e inequívoco de que a decisão já está tomada. Foi o que aconteceu no treino desta sexta-feira, o São Paulo se preparando para enfrentar o Santo André fora de casa no próximo domingo pelo Campeonato Paulista. O Vinícius treinou parte do tempo no lugar do Orejuela. Todo mundo sabe que o Igor Vinícius e o Rafinha estão fora de combate e por esse posicionamento do Rogério Ceni e pelas informações que a gente tem internas, essas informações lá do São Paulo, o Rogério Ceni já não quer mais contar com o Orejuela. Ele disse ao contrário, depois das vaias que o Orejuela recebeu quando foi substituído na derrota por Corinthians, no intervalo do jogo, jogo que aconteceu no estádio do Morumbi, jogo que terminou com a vitória alvinegra por 2-1. Na ocasião, Rogério Ceni foi perguntado e disse que continuaria contando com o Orejuela. Primeiro sinal claro, o Vinícius, que é volante, treinando nesta sexta-feira, e isso aconteceu, na vaga como lateral direito, na vaga de Orejuela, ou na vaga que Orejuela está momentaneamente ocupando. Mais um sinal inequívoco, e esse deixa qualquer dúvida ir embora, é o acordo do São Paulo com o Coritiba. Qual é o acordo? O São Paulo emprestou o jovem Natan, menino também na formação na base de Cotia, ele que teve oportunidades com Rogério Ceni, com Crespo, um jogo com cada treinador, é verdade, mas já esteve no time de cima e precisava de rodagem, e rodou, e jogou lá no Coritiba, estava jogando até agora, tem contrato de empréstimo até março, e o São Paulo vai requisitá-lo de volta. Em troca, o São Paulo vai emprestar até o final do ano o volante Lisiero, que estava no Internacional, que voltou para o São Paulo, que já foi usado nessa temporada, mas é óbvio que o Lisiero também já perdeu seu espaço. Então, o Lisiero vai para o time do Coxa e o Natan volta. Isso deve acontecer já na próxima semana. E o Natan, ele é um lateral direito de ofício, jovem ainda, promissor, o São Paulo confia bastante nele, e então, com o Vinícius, que é volante, treinando no lugar, na lateral direita, e o Natan voltando, muito dificilmente Orejuela teria espaço para continuar. Daqui a pouco voltam o Igor Vinícius, o Rafinha, não tem espaço para ele. A grande pergunta é que Orejuela, ele tem 27 anos de idade, o colombiano só jogou em time grande. O Orejuela, que é colombiano, começou no Deportivo Cali, que é um grande time lá da Colômbia, passou por grandes equipes, foi para o Ajax, jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio, jogou no Atlético Paranaense e jogou e voltou e saiu e voltou de novo do São Paulo, mas acabou não convencendo. Ele deve jogar, ele pode até jogar neste domingo contra o Santo André fora de casa. Aliás, falando sobre isso, a formação provável do São Paulo, com o Rafael no gol, Orejuela ou Vinícius, não descarte o jovem Vinícius, principalmente porque é um jogo fora de casa, com o Santo André, não tem aquela pressão toda de jogar diante da torcida, pode ser que o jovem Vinícius ganhe a condição de titular e até porque psicologicamente o Orejuela, imagina como está se sentindo. Então São Paulo, Rafael, Orejuela ou Vinícius, Alan Franco, porque na dupla de zaga eu vou dizer aqui Alan Franco e Beraldo, e também o Wellington ou o Caio Paulista na lateral direita. O Arboleda deve ficar de fora. Não treinou nesta sexta-feira com o grupo, tem problema físico, então a dupla de zaga Alan Franco e Beraldo. Na lateral esquerda, o Wellington é o titular absoluto com a saída do Reinaldo,
mas pode estar muito cansado, sequência de jogos aí, o Caio Paulista pode ter uma aparição aí no meio campo, aí na lateral esquerda. O meio campo com o Mendes é uma possibilidade, o Rodrigo Nestor e o São Paulo com uma formação bastante ofensiva, o Wellington Rato, Luciano, David e Caleri. É bom lembrar que o Erisson, ele já está no bid, já foi apresentado, não quer disputar a vaga com o Caleri, até se fosse eu, diria a mesma coisa, não vim aqui para disputar, vim para somar, foi isso que ele disse em entrevista coletiva. E vem aí o Erisson, que é um atacante bastante alto, aquele pivôzão dentro da área, vamos ver se ele dá certo no time do São Paulo. O Natan, lateral direito, que está voltando do Coritiba, voltando para o time do São Paulo, formado na base do São Paulo, ele tem 71 jogos na base do tricolor paulista com 37 vitórias. Ele jogou com o Hernan Crespo uma partida e jogou com o Rogério Ceni uma partida e aí saiu para ganhar experiência e está voltando. É uma pena pelo colombiano Orejuela. Eu acho que a gente não desaprende aquilo que a gente um dia já mostrou que é capaz. Agora o Orejuela não está vivendo um grande momento e aí dá para colocar uma relação enorme de jogadores que já viveram grandes momentos e depois simplesmente desapareceram. O Corinthians tem o Luan, que no Grêmio deu uma voada, no Corinthians ele deu uma desaparecida, o Alvinegro até chegou a emprestar ao Santos, o Santos não quis mais, voltou para o time do Corinthians e realmente não consegue voltar àquilo que foi um dia. Orejuela, como eu disse agora há pouco, tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, mas alguma coisa tem atrapalhado, não sei se a parte psicológica, agora seguramente a parte psicológica deve afetar bastante, quando você vê um menino que não é dessa posição de ofício e ocupa a sua vaga, e ele com 27 anos de idade, acho que já deu para ele. O Rogério Ceni, pela informação que a gente tem, já comunicou à diretoria e não espera mais contar com o Orejuela para a sequência da temporada 2023. Ele jogou em grandes clubes, agora vai ter que arrumar espaço fora do tricolor paulista. Para o São Paulo é um prejuízo, porque, queira ou não, é um patrimônio do clube, um jogador que foi adquirido ao longo do caminho. Aliás, o São Paulo errou em muitas contratações, mas agora, quem sabe, acerta com a volta do Natan. O Natan, que foi formado na base do São Paulo, foi rodar por aí e agora volta e deve ter um apoio da torcida também para esse retorno dele. O São Paulo é o líder do seu grupo, enquanto o Santo André é o segundo colocado no outro grupo, porque o Santo André está no grupo do Palmeiras, que é o líder absoluto do campeonato, o único time 100%. Mesmo fora de casa, mesmo com essas dúvidas todas aí, Orejuela ou Vinícius, o Wellington ou o Caio Paulista, a possibilidade da estreia do Erisson, o São Paulo, e esses desfalques, né? Já falei do Rafinha, já falei do Arboleda, já falei do Igor Vinícius, ou seja, é o São Paulo tentando aí a reação mesmo fora de casa, precisa da vitória para não correr nenhum risco. Claro que essa primeira fase do campeonato é muito complicado que você caia, né? Não dá para dizer isso do Santos, que é o lanterna do seu grupo e tem o clássico contra o Palmeiras, mas essa é outra história. E falando desses jogadores que desaprendem, tem a história do Lucas Lima também, né? Que está dando um rebuliço na Vila Belmiro. Eu, se sou o Santos, até pela reação da torcida, não arrisco trazê-lo de volta não. Mas esse não é um problema meu, nem seu, mas você pode dar um palpite. E para você, Orejuela, descartado por Rogério Ceni, foi uma boa decisão do treinador do São Paulo ou não? Pelo menos com a torcida ele não vai brigar, porque a torcida, pelo menos grande parte da torcida, torceu o nariz para Orejuela nessa temporada 2023. Não tem agradado nada, absolutamente nada. Desaprendeu? Tem algum problema extra-campo? Não dá para saber. A gente fica por aqui, até a próxima. Legal que você esteja aqui com a gente. E se você tiver uma opinião aí sobre todos esses assuntos que a gente falou, pode responder aí, a gente, na medida do possível, pelo menos acompanhando, a gente vai estar. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Um ótimo final de semana e a gente se vê por aí, nos campos da vida. Esse final de semana, pela TV Bandeirantes, estou de plantão, jornada dupla. Palmeiras e Santos, que vai acontecer no Morumbi, aliás, é um jogo que há 3 anos o Palmeiras não é mandante no estádio do Morumbi. O último foi justamente em agosto de 2020 contra o Santos e a vitória
do Palmeiras. Na época, o Palmeiras dirigido por Vanderlei Luxemburgo contra o Santos, que era dirigido por Cuca. Um gol contra do Ramírez foi o gol marcado para o time do Santos, e aí os gols do Palmeiras, um deles, eu me lembro muito bem, foi o Patrick de Paula, foi o gol da vitória, de fora da área, num passe, um belo gol, Patrick de Paula, que tinha sido o destaque do Campeonato Paulista daquele ano. Agora mudou tudo, né? Mudou bastante. E no domingo, para falar da jornada dupla, tem Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena. Também estarei presente, mas na medida do possível estarei presente aqui também, tá bom? A olheira tá fraquinha, né? Ainda dá para trabalhar bastante. Ótimo final de semana. Beijo no seu coração. Valeu, tchau.